Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, com muita alegria, que eu recebo aqui meu amigo Francisco Rebouças, de Niterói, da UMEN de Niterói, que hoje vem falar para a gente sobre progressão dos espíritos. Tá? Daqui a pouco nós vamos bater um papo legal com meu amigo Francisco Rebouças. E hoje, né, é o último programa do mês. E seria nosso sorteio hoje. Mas a minha amiga Sueli não pôde comparecer hoje, porque ela está com um problema de doença na família. Ela se encontra no Rio. E, né, os nomes todos das pessoas que vão participar do sorteio ficaram com ela. Mas semana que vem nós vamos fazer então o sorteio do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Então você que ainda não ligou, que queira participar do nosso sorteio, ou também querendo fazer uma pergunta para o meu amigo Francisco Rebouças, hoje, né, então, você já pode fazer essa ligação hoje. Nosso telefone 2629-2571, tá? DDD 22 para as pessoas de outras cidades, de outros estados. E você que tem amigos, parentes em outros estados, em outras cidades, ou até mesmo em outros países, liga lá para eles e avisa que o nosso programa Espiritismo em Foco está começando, que pode assistir pelo nosso site www.espiritismoemfoco.com.br ou também pelo site da Jovem TV, www.jovemtv.com.br. Então você pode avisar lá para os seus amigos para eles assistirem ao nosso programa. Semana que vem nós vamos ter como convidado aqui meu amigo Cássio e Vladimir, que vão falar para a gente os efeitos espirituais do alcoolismo, tá? Meus queridos amigos lá do Centro Espírita Amor e Caridade. As notícias, meu amigo Tadeu Assis pediu para que a gente divulgasse o terceiro seminário de prevenção e enfrentamento das drogas. O tema desse ano é a mulher e a dependência química. É sexta-feira agora, dia 30, no Teatro Municipal, a partir das 8 horas da noite. Então você que queira aprender mais, conhecer mais sobre esse assunto de dependência química, dia sexta-feira agora, tá? Dia 30, a partir de 8 horas da manhã, vários palestrantes estarão lá fazendo palestras sobre esse tema, a mulher e a dependência química. Tá? CD do Ceareiros do Bem, dia 27 de abril, nós estamos lá fazendo o lançamento e comemorando também o aniversário do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Então, nós temos aqui toda a programação do mês de aniversário de 89 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Então, começa no dia 1º, que é domingo, às 18 horas, com palestras com o Eduardo Maluf, e vai até o dia 29. E nós teremos seminários no dia 8, que é um domingo, de 9 às 13 horas, com Yasmin Madeira, que falando sobre superação dos vícios. Tá? Nós vamos ter... deixa eu ver aqui. Também nós vamos ter um encontro de divulgação de livros espíritas. Nós vamos ter o segundo encontro de música, também lá no Trabalhador de Jesus. Ou seja, uma programação intensa. E dentro dessa programação, no dia 27, que é uma sexta-feira, 8 horas da noite, o lançamento do CD Espíritas e Músicas Espíritas, meu amigo Jailton, junto Ceareiros do Bem e Trabalhadores de Jesus. Então vai ser um lançamento, tá, que está prometendo muito,
muito legal, bastante ensaios, com bastante atrações, vai ter esquetes, vai ter dança, telão, vai ser uma coisa muito bacana, o lançamento de um CD maravilhoso, que acho que nunca aconteceu aqui na nossa região em termos de música espírita, tá bom? Então, dia 27, anota aí, tá? 8 horas da noite, é uma sexta-feira, lançamento do CD. E dia 14 de abril, também na programação daqui do aniversário do Centro Espírita Tábua de Jesus, no Teatro Municipal, dia 14 de abril, que é um sábado às 8 horas, uma comédia espírita, Filhas do Sol, tá? Você pode comprar lá no Trabalhadores e algumas casas espíritas aqui da nossa região, ao preço de R$15, porque no dia lá será de R$30, tá? A entrada. Então, Filhas do Sol, que fala da história de duas irmãs carpideiras que vivem abandonadas no sertão do Nordeste. Irmãs carpideiras, eu vim a saber, que são aquelas pessoas que são contratadas para chorar nos enterros. Então vocês imaginem, né, como deve ser engraçado esse teatro espírita, que vai ser muito legal. Imagina, você vai aprender espiritismo, né, rindo. É muito bom, né, muito legal, muito bacana. Então não percam. Eu acho que na hora do chororô, ela deve ter visto o espírito do viajante que está partindo ali e com deve ter ficado apavorada. Com certeza nós vamos ter não vai ser só chororô não, né? Vai acontecer outras coisas além disso. Então vou passar para o meu amigo Marcos aqui para ler para a gente a página do livro do Pão Nosso. Vamos lá, Marcos. Renato, você disse sobre o evento do CD dos Ceareiros, que é algo que nunca aconteceu em Cabo Frio. Mas você deve reconhecer que, partindo aqui dessa Batman e Robin aqui, como eu estou de rosa, eu sou o Robin. O nosso programa nunca aconteceu em Cabo Frio, né? Também. Não, nunca passou pela cabeça de ninguém fazer um programa espírita aqui em Cabo Frio. Então, precisou de um doido. Dois missionários. 2 missionários. Missionário nada. O cara só pode ser doido, porque inventar um programa espírita sem dinheiro, com a cara e a coragem, e está 2 anos no ar. Mas precisava era a cara e a coragem. Precisava era a cara e a coragem. Ter dinheiro sem cara e coragem, né? Já que nós estamos falando sobre isso, eu queria fazer um agradecimento. Já que eu falei no nosso programa, eu queria agradecer a você que nos ajuda. Nós estamos há 2 anos no ar, nunca faltamos ao nosso programa, 2 anos direto, graças às pessoas que nos ajudam. Porque isso tem um custo. Nós estamos aqui, a TV é cara, nós temos um custo. Então, as pessoas que nos ajudam, os patrocinadores, os amigos, eu queria agradecer essas pessoas, porque sem elas, esse programa não iria para o ar. E você que está nos assistindo, meu irmão, e quiser nos ajudar, pega o Renato pelo braço, quando encontrar com ele aí na rua. Deixa eu só falar, se por acaso, de repente, um dos dois aqui sumir aqui do cenário, não se assuste não, porque nós não desaparecemos não, mas que nós fomos atender o telefone, porque a Sueli, como ela não pôde vir hoje, que ela está no Rio, eu e Marcos é que vamos ficar também aqui de atendente, tá, das ligações. Então, se algum dos dois sumir aqui... Olha, o assunto de hoje é progressão dos espíritos. De repente, se eu desaparecer aqui, é que eu evoluí rapidamente e desapareci. Bom, eu vou ler o item 47 do livro Pão Nosso, o problema de agradar. Está em Gálatas 1:10. Paulo, Gálatas, carta de Gálatas, né? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Vamos lá. Os sinceros discípulos do Evangelho falei demais e errei o texto. É o item 46 e não 47. 47 é da semana que vem. Vós, entretanto, agora sim, está Paulo, na sua carta aos Romanos 15:1. Mas vós, que somos fortes,
Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança de Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se à oficina da redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço do anseio de bem-aventuranças. Por anseio de bem-aventuranças. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em nosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Isto vai para aquelas pessoas que aguardam cair do céu sem muito esforço, esperando que Deus faça a parte dele e deixando de fazer o correspondente esforço. Bom, nós vamos passar para um pequenino intervalo e voltamos já já com o nosso amigo Francisco Rebouças, falando sobre progressão dos espíritos. Lembrando sempre que todos nós somos espíritos. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Bom, nós voltamos do nosso intervalo, que é rapidinho, e vou pedir agora então ao meu amigo Francisco Rebouças que faça uma oração para a gente. Nós aqui no estúdio, vocês aí em suas casas, todas num único pensamento, para que a gente possa encontrar paz, harmonia aqui e aí nos seus lares. Então vamos pedir ao meu amigo Francisco Rebouças para fazer a oração para a gente. Vamos agradecer a esse mestre querido, Jesus de Nazaré, a oportunidade que ele nos está concedendo a todos, mais desta vez, que ele possa nos abençoar, nos ajudar para que o programa de hoje atinja suas finalidades. Todos nós possamos estar, Jesus, ligados a Ti, pelo pensamento, pelo sentimento do coração, e que Tu possas, Senhor, estar aqui, envolvendo a cada um de nós, a cada um dos irmãos que estão aí em seus lares, vibrando de forma positiva, nos envolvendo a todos, porque todos somos, Jesus, Teus seguidores. Tua paz, então, Senhor, nos envolva e permanece em nossa mente, em nosso coração, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Bem, meu amigo Francisco, viu aí?
Renato não desencarnou, foi atender o telefone. É, o Renato está... Olha só, progressão dos espíritos. E eu acabei de dizer, antes de entrar no nosso pequeno intervalo, que espíritos são todos aqueles, somos nós, todos aqueles desencarnados e nós encarnados. Agora eu quero fazer uma perguntinha. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles mesmos que se melhoram? Renato, Deus... E cai no buraquinho, na lama. Deus não poderia ter criado espíritos bons e maus, né? Então são eles mesmos que se melhoram. Deus criou a todos nós igualmente, simples e ignorantes. Então nós é que buscamos nossa melhoria moral e espiritual, e à medida que nós nos melhoramos, nós vamos passando de uma ordem inferior a uma ordem superior. É assim em tudo, né? Na vida, até no mundo físico, as coisas se procedem dessa maneira, normalmente falando, né? Mas eu fico imaginando tanta desgraça que acontece nesse planeta. A gente vê no nosso dia a dia, na TV, na internet, nos jornais, nos rádios, tantas desgraças praticadas pelo ser humano, que eu fico imaginando se não tem um ou outro que foi criado mal. Porque como que a gente pode entender que Deus, tão bom e misericordioso, poderia criar seres tão maus, né? A gente vê pessoas que não têm um comportamento humano, que até tem pessoas que nem os animais fariam algumas coisas que elas fazem. Então, essas pessoas não foram criadas dessa forma, não? De maneira alguma. Deus nos criou todos simples e ignorantes e nos deu a cada um uma missão a cumprir, justamente para, no desenvolvimento dessas tarefas, dessas missões que Ele confiou a cada um de nós adquirirmos essa experiência, esse conhecimento, para nos elevarmos de uma classe inferior que estamos para uma outra superior. Acontece que alguns espíritos, né, têm a bênção do livre-arbítrio, como todos nós, ou seja, podemos escolher o que é melhor para cada um de nós, então alguns de nós preferimos escolher o lado negativo dessa estrada, dessa oportunidade que Ele nos concede. Então nos tornamos maus, não somos, né? Nós somos filhos da luz, crescemos para a luz. Um dia seremos espíritos perfeitos, puros, fazendo bem. Estamos, como você bem disse, Renato, envolvidos pelas coisas do mundo, abafado por este corpo de carne, e muitos de nós também ainda criados há pouco tempo, então ainda não adquirimos essa consciência da nossa, entre aspas, missão, porque muita gente acha que missão só teve Chico Xavier, Divaldo Franco. Não, todos nós temos nossa missão ao nível daquilo que a gente pode desenvolver. Aqui, o Livro dos Espíritos, ele nos explica justamente isso, que a cada um de nós Deus deu uma missão, que é a missão de evolução de cada ser humano. E alguns se perdem pelo caminho, levados pelas atrações do mundo, e acabam se tornando maus, mas não são maus, estão maus. Estão maus. Eu gostaria de passar a informação, uma novidade para quem nos assiste. Como sempre, o nosso programa é ao vivo, toda segunda-feira, de 5h30 às 7 da noite. Essa é a novidade que a gente sempre informa, novidade para aqueles que estão nos assistindo hoje pela primeira vez. Toda segunda-feira, ao vivo, nós estaremos aqui no programa Espiritismo em Foco. E você que ainda não sabe, olha lá, espiritismoemfoco.com.br, acesse nosso site que você vai ver todos os nossos programas nos últimos 2 anos. E você pode ligar para cá, 2629-2571, e fazer a pergunta sobre o assunto de hoje. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo Pastor Alex. Vou fazer uma pergunta que ele me fez. Estive conversando com ele há 3 dias atrás, a gente batendo papo sobre a doutrina espírita, ele como curioso que é, estudioso das religiões, ele estuda diversas religiões, isso não quer dizer que ele vá ser espírita, não tem nada a ver, é um estudioso, ele quer compreender as religiões, e eu o louvo por isso.
E ele me fez uma pergunta, eu anotei aqui em algum lugar, tá aqui. Ele me questionou, já que eu estava conversando com ele sobre progressão dos espíritos, ele me questionou o seguinte: mas Marco, como é que eu vou entender que um homem que comete tantas atrocidades, como que um homem como um Hitler, um Átila o Huno, o assassino do parque lá, pessoas que têm uma índole muito violenta, que mata, e como que eu vou entender essas pessoas no futuro, estando comigo ao lado do Pai, evoluídas? Então ele me fez uma pergunta, se essas pessoas não seriam excluídas e ficariam eternamente nos planos inferiores em função do mal que elas praticaram. Eu disse que não, só que quem vai responder essa pergunta não sou eu, vai ser você. Vamos combinar as perguntas, as respostas que eu dei e com a sua para ver se dá para fazer a mesma coisa, né? Vou combinar as duas, que na próxima vez eu melhoro a qualidade da minha resposta que eu dei a ele, em função do seu conhecimento, amado mestre. Mas eu gostaria, antes de você responder... Eu quero que você devolva a caneta. Tá, eu esqueci ela na mesa. Vou esperar para a gente lá, Lucas. Pega pra... você era da UMEN. Né? Então eu gostaria que você falasse para os nossos amigos o que é UMEN e quais dias que funciona, e falasse também do seu programa, que eu sempre falo aqui no nosso programa, né? No programa Espiritismo Ensina, né? da web, da rádio web UMEN, né? E o meu amigo Francisco é que faz esse programa lá, diretamente lá de Niterói. Então ele vai falar para vocês aí sobre a casa dele, que é a UMEN lá de Niterói, e do programa O Espiritismo Ensina. Renato, antes que o Marco já começou me perguntando, e eu não pude então dizer da minha alegria de voltar aqui, estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, que eu assisto toda segunda-feira lá em Niterói, e vários amigos meus. Outro dia até eu mandei um e-mail para você dizendo que alguns não estavam ouvindo direito, vários ligaram para mim: Francisco, eu não estou ouvindo direito o programa e tal, o programa bacana, de formas que é uma alegria estar aqui de volta, parabenizá-los pela manutenção desse programa, o nível do programa cada vez melhor. Então é uma alegria, e cada um que vem aqui, com certeza, sai daqui feliz, porque é uma bênção esse programa, e espero que vocês continuem tendo a audiência que estão tendo. Eu sou lá da UMEN, e UMEN significa União da Mocidade Espírita de Niterói. Tem gente que diz das mocidades, não, é no singular. União da Mocidade Espírita de Niterói. E a UMEN tem, como as casas espíritas sérias, a UMEN prima pelo estudo. Nós temos vários grupos de estudos, e o Renato estava falando do nosso programa Espiritismo Ensina, que é um programa que nós iniciamos em 20 de setembro de 2011, e que eu e a Suzane Câmara coordenamos lá na UMEN, pela web Rádio UMEN. Você liga seu computador e acessa o nosso site, que é www.umen.org.br, e assiste todas as terças-feiras, de 17 às 18h30. Aqui o programa é 17h30. O nosso começa antes, tá? Começa às 17 horas. Então, de 17 às 18h30, você vai nos dar a honra de ouvir o programa pela web Rádio UMEN, o Espiritismo Ensina, às terças-feiras, tá? Então, segunda a gente assiste aqui, e terça a gente ouve pela web Rádio UMEN, tá? Além disso, a UMEN tem, além do nosso programa, ela transmite ao vivo as 4 palestras semanais que existem lá na nossa casa. Domingo, às 17h15, segunda, às 8h45, terça, às 14h15. Então, é domingo, segunda e terça direto. Depois, quintas-feiras, às 20h15. São 4 palestras que nós transmitimos ao vivo. E como a UMEN é uma instituição que prima pelo estudo, a nossa principal tarefa, o mundo espiritual já definiu que é justamente o estudo da doutrina, nós temos vários grupos de estudos lá que você pode comparecer e participar. Segundas-feiras, 2 grupos, às 16h30 e às 19h30. Tem gente que não pode
sair muito tarde, outros não podem chegar muito cedo. Então, tem essas duas opções. Terças-feiras, 2 grupos, 15h30 e 20 horas. Quartas-feiras, às 18. Sextas-feiras, às 20 horas. É um grupo que está estudando a Revista Espírita. E sábados, o tradicional Círculos de Estudos. Então, são vários, você pode escolher o melhor para você comparecer. E lá na UME, que a gente pede para participar de um grupo desse, é que você vai de coração aberto, com vontade de estudar, porque não existe professor de espiritismo, todos nós somos estudantes, né? Eternos aprendizes da doutrina. Além disso, a UMEN tem atendimento fraterno, assistência social e evangelização de adultos, temos evangelização infantil, evangelização da mocidade, evangelização para portadores de necessidades especiais, que não é qualquer casa que tem. Nós temos a evangelização para pais de grupos, tanto da infância como da juventude. O pai leva a criança lá para UMEN e tem um grupo lá que ele vai também estudar para não ficar lá fora ou fazendo outras bobagens, né? Ele pode participar de estudos na nossa casa. Tem um serviço de evangelização da família, que é o momento de oração coletiva, às segundas, quartas e sextas, às 18 horas, quando nós oramos pelo Brasil, pelo mundo, pela humanidade inteira, né? É muito importante, muitas pessoas vão para ali, e às vezes nem são espíritas, vão para participar da oração, porque tem essa conotação de envolver a humanidade, não o espírita só, não a nossa casa, toda a humanidade. Nós temos também caravanas, né? Caminhante de Emaús, que vai visitar asilos, vai visitar orfanatos, todo domingo. E a colônia Tavares de Macedo, que nós visitamos uma vez a cada 2 meses, porque no último domingo do mês ímpar, janeiro, março, maio, né? Por aí afora. Tá certo, Renato? Então, são essas as nossas atividades na nossa UMEN. E a UMEN fica na rua Princesa Isabel, 45, no bairro de Fátima, ao lado da emergência do Hospital Antônio Pedro. Então é muito fácil de achar, porque é na rua ao lado do Hospital Antônio Pedro. Francisco, eu vou repetir Repete a pergunta, por favor. pergunta. Eu falei sobre aquelas pessoas, aquelas pessoas muito ligadas ao mal, se elas permanecem eternamente nesse estágio evolutivo, porque é incompreensível uma pessoa dessa, questionamento do pastor Alex, amigo meu, sobre a possibilidade dessas pessoas galgarem degraus mais elevados e um dia estarem, como diz o meu amigo, no seio de Abraão, essas pessoas que cometeram tantos crimes. Elas permanecem no estágio em que ela está? Renato, a natureza não dá saltos, né? Mas o termo eternamente não existe para Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Ora, se é soberanamente bom, não pode criar ninguém fadado ao mal supremo e eterno. Uma criatura como Hitler, que é nosso irmão, é irmão do pastor, é meu irmão, ele não poderia ser banido para sempre e ficar eternamente no mal, sofrendo, ou sendo essa criatura má. Ele é um filho de Deus que momentaneamente está equivocado, como muitos de nós nos equivocamos na vida, e nem por isso nossos pais, né, nos julgam eternamente perdidos. Estão sempre nos dando oportunidade. Imagina se a gente, que ainda é inferior, entende assim, de dar outras oportunidades ao nosso filho. Imagina o pai que é soberanamente bom e justo. Existem demônios, como eram entendidos antigamente, que demônios não passam de espíritos maus, equivocados. Então, esses demônios, hoje em dia, são verdadeiros santos. Por quê? Porque se purificaram, pagaram os seus débitos para com a lei através do bem. O pastor sabe que o bem vai matando, vai quitando a multidão de pecados, né? E um dia essas criaturas que estão ainda no mal, são filhos de Deus, por isso trazem a luz dentro de si, um dia eles também serão espíritos puros, eles entenderão o mal que fizeram, vão reparar tudo isso, desfazer o que fizeram, fazer bem feito o que fizeram mal feito, né? Enfim, se quitarem com essa lei de Deus e terão a oportunidade de galgar, sim, os degraus como filho da luz que são. Francisco, olha só, você falou sobre pessoas muito vinculadas ao mal.
Mas existe um tipo de espírito que comete uma atrocidade e que, infelizmente, esse tipo de espírito, ele é muito, vamos dizer assim, jogado para o lado, dependendo da religião da família dele. É o suicida. Eu tive um amigo que se suicidou, ele se enforcou, e a família faz questão de esquecê-lo porque ele está no inferno. Então eu gostaria que esse espírito, o suicida, ele se enquadra também dentro desta concepção do livro dos Espíritos, de que ele também um dia será resgatado através de um processo evolutivo? Com certeza absoluta. Ele será um dia um espírito puro. Ele cometeu um engano, né? Ele simplesmente achando que ia se livrar do problema que ele tem, muita gente faz isso, chega ao cume, ele acha que acabou a vida para ele e diz, bom, eu vou acabar com tudo porque não acredita em vida além da vida física, né? Então ele se mata de alguma maneira, com veneno, com tiro, ou se atirando no meio de um trilho, qualquer tipo de suicídio. Mas ele é um filho de Deus equivocado apenas, merecedor do nosso carinho, do nosso respeito, das nossas preces, porque é nosso irmão que no momento de fraqueza cometeu fez uma coisa tão ruim que com certeza ele está super arrependido e vai reparar isso. Porque a lei de Deus é assim, tudo que se comete contra o nosso irmão, a reparação terá que ser feita. Porque a lei foi esclarecida para nós, resumida para nós, em duas apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, o suicídio é meu próximo, é meu irmão, eu preciso amá-lo. Se é que eu também quero receber de Deus o perdão para as minhas faltas, que não é o suicídio, mas são outras, para que eu receba esse perdão das minhas faltas, eu preciso perdoar o meu irmão que cometeu um suicídio. Ele foi uma criatura levada ao engano por um desespero qualquer. É um necessitado de nossas preces e, com certeza, um dia também ele estará no mundo espiritual gozando conosco da felicidade e da pureza espiritual. É verdade. E os Espíritos nos dizem que a gente se coloque no lugar do outro. Não é verdade? Ele errou, mas quem de nós não erra? Então, e nós também não gostaríamos que as pessoas também nos perdoassem, não nos ajudassem a sair daquele problema, daquela falta grave. Então vamos nos colocar no lugar dele, do nosso irmão. Assim como nós queremos que as pessoas nos ajudem, nos perdoem, estendam as mãos para a gente, ele também quer isso. Então não existe isso. Como ele falou, todos nós erramos, todos nós seremos um dia espíritos superiores, todos nós vamos crescer e vamos encontrar a felicidade. É por isso que nós estamos aqui, né? Renato, só um agravante para o suicida, que ele, depois que ele comete esse ato, né, ele vai se arrepender, porque ele vai chegar no plano espiritual com todos os seus problemas anteriores por resolver, e mais este que ele arrumou agora do suicídio. Então ele estará muito mais endividado com a lei, mas que ele terá todas as oportunidades que Deus vai lhe dar, isso não tem como discutir. Então, meus irmãos, você que ainda não ligou e quiser ligar para participar do nosso sorteio, que será semana que vem, ou para fazer uma pergunta para o meu amigo Francisco Rebouças, nosso telefone é 2629-2571. Então, o nosso, aí está aí aparecendo na telinha aí o telefone, para as pessoas que estão em outros estados e em outros países, o nosso site é www.espiritismoemfoco.com.br ou o site da Jovem TV, que é jovemtv.com.br. O nosso e-mail, que ligaram para cá, perguntando o nosso e-mail, é espiritismoemfoco@hotmail.com. Tá tocando o telefone lá, Marcos. Ó, o Marcos vai sair para atender o telefone, tá, gente? É que, infelizmente, nós somos aqui apresentadores, nós somos tudo. Eu e Marcos somos apresentador, diretor, nós fazemos texto, nós fazemos tudo. Então, nós estamos aqui para isso, é para trabalhar, não é isso? Né? Exato. Nós vamos trabalhar e vamos continuar trabalhando. É um prazer, né, Marcos? E com certeza, um prazer muito grande, Renato, de estar aqui trabalhando.
pelo Espiritismo, divulgando a doutrina espírita, que essa que é a razão do nosso programa, é divulgar o Espiritismo para as pessoas que não são espíritas, que não conhecem o Espiritismo, que ainda tem muitas dúvidas e que pensam coisas erradas a respeito do Espiritismo, porque não conhecem. Então o objetivo é esse, mostrar o que é o Espiritismo para as pessoas. E tudo isso que nós estamos conversando aqui com meu amigo Francisco Rebouça é desse livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos. Progressão dos Espíritos está aqui, a partir da pergunta 114 até a pergunta 127. Você que tem livros espíritos em casa, abra seu livro aí e veja aí, Progressão dos Espíritos, da pergunta 114 à pergunta 127, para você acompanhar aqui o estudo que nós estamos fazendo aqui com meu amigo Francisco Rebouça. Tá, então, você disse que nós não permaneceremos nas regiões inferiores, nas ordens inferiores. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir, um dia nós vamos nos tornar espíritos superiores, não é verdade? Agora, e depende da gente, do espírito, de apressar essa evolução, esse progresso, ou não? Exato, como é que funciona? Meu caro Renato. Cada um de nós pode diminuir essa distância que nos separa desse estágio de pureza espiritual, da felicidade relativa que nós todos vamos alcançar um dia. E isso, cada um de nós é que traça nosso caminho. Quanto mais a gente trabalhar no bem, na caridade, no amor, respeitando a lei de Deus, que nós acabamos de dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, independente de ser espírita, católico, seja budista, protestante, seja quem for, esse meu irmão ou eu mesmo, se seguir à risca essas duas leis resumidas por Jesus, não vamos nem precisar de religião. Nós vamos ascender rapidamente aos patamares maiores, vamos ser pessoas melhores, vamos saber respeitar, vamos procurar nos dar respeito também, respeitar o nosso próximo, sua opinião. Enfim, cabe a cada um de nós trabalhar por diminuir essa distância, encurtar essas distâncias que nos separa da felicidade que a gente tanto busca. Isso, como você falou, independente da religião, porque Jesus falou, né, que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Exatamente. Não é verdade? É isso que nós temos que fazer. Não por ser espírita, ou por ser católico, ou ser protestante. Todos nós, exatamente, todos nós seremos realmente conhecidos como verdadeiros cristãos, por muito se amarem, sem preconceitos, né, sem achar que a minha religião é melhor do que a outra, ou preconceito de raça, de cor. Então, é isso aí. Amar, aprender esse amor que Jesus falou pra gente, né? Não é esse amor que nós conhecemos, que é pequenininho, mesquinho, egoísta, né? Que nós temos pela nossa família. É um amor universal. Não é verdade, Francisco? Isso. Esse da nossa família são treinamentos, né, Marcos? A gente está, Renato, que a gente está executando dentro de casa com aquele grupinho pequeno, justamente para atingir, né, mais tarde, em outros momentos, essa família universal, porque todos somos irmãos, filhos do mesmo pai. Com certeza. É por isso que dizem que a sociedade começa dentro da família. Né? O primeiro foco é a célula da sociedade e a família. Uma família bem estruturada, com certeza nós vamos ter uma sociedade bem estruturada também. Não é verdade? Exatamente. Então você falou aí que... Depende de cada um de nós esse progresso, tá? Então, para a gente crescer, depende só de cada um de nós. Cada um de nós, exatamente. O tempo que vai levar, depende de cada um de nós. Aí as pessoas perguntam sobre reencarnação. Então, quantas vezes nós teremos que reencarnar? Fala pra gente aí, será que a gente pode conseguir esse progresso em apenas uma encarnação? Renato, isso não digo impossível, tá? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, o mundo de provas e expiações, na hierarquia dos mundos, segundo os espíritos, é o segundo, né? Então, não há como um ser, Francisco Rebouças, se aprimorar tanto para chegar aos patamares de espíritos puros, felizes, a um caminhar. É como o estudante, ele entra no colégio lá, começa lá na infância dele, desenhando, escrevendo, aí vai para uma série melhor, para a primeira, para a segunda, para a terceira, até se formar no primário, no segundo grau, para chegar a uma faculdade, para se tornar um médico, um engenheiro, uma outra profissão qualquer. E mesmo assim, ele alcançando o nível máximo de inteligência, o sábio da Terra, em um mundo mais adiantado, será uma pessoa ignorante.
Porque os mundos felizes, sublimes, lá os seres têm conhecimentos que nós nem imaginamos que é capaz, que um ser é capaz de ter, né? A gente às vezes acha que estamos muito adiantados em termos intelectuais, e realmente estamos, mas comparados a mundos que estão aí à nossa frente, esse nosso conhecimento é bem pequenininho ainda. Muito bem. Então você falou pra gente aí, então que só depende de cada um de nós. Exato. Agora eu pergunto, a gente pode retroagir? A gente pode desaprender tudo que aprendemos? A gente pode acontecer isso? De a gente voltar de maneira inferior ao patamar que nós já alcançamos? Pode acontecer isso? De jeito nenhum, Renato. O espírito ele não retrograda. Quando ele alcança um nível de moralidade, de inteligência, aí é que ele desperta para buscar mais ainda. Aí é que ele vê o quanto tempo ele perdeu lá atrás, né, sem se dedicar, sem buscar esses conhecimentos morais, intelectuais. Então, à medida que ele consegue armazenar em seu ser esses conhecimentos de moralidade, de intelectualidade, ele não vai mais perder, ele pode estacionar, mas ele não retrograda. Uma perguntinha que me veio aqui, um passarinho me buzinou. Você disse que o espírito não volta. Não retrograda, Não em retrograda. conhecimentos. Exato. E em moralidade também? Também. E naqueles casos onde nós temos pessoas boníssimas, pessoas que nunca fizeram mal a uma mosca e de repente, num desespero, mata o outro aí, num ciúme, numa loucura dessa. Isso não é uma volta? Ela não voltou? Aí a gente fala, mas a pessoa era tão boa e fez isso. Com a cara mais lambida do mundo, né? A pessoa era tão boa e fez isso. Ela era boa? Ou ela voltou, ela era boa e deixou de ser boa? Renato, essa pessoa não era boa. Ela tinha nós não conhecemos nosso limite, né? Então a gente se acha bom agora. Mas eu não sei se alguém fazendo uma provocação à minha mulher, como eu vou reagir? Né? Ou fazendo uma maldade com o filho da gente, como eu vou reagir? Né? Então eu ainda tenho dentro de mim muito desse atavismo do animal, do reino animal por onde passamos. Né? Ainda não desenvolvemos a moralidade a esse nível. Mas já tem criatura, né, que a gente tem conhecimento, que mesmo tendo seu filho assassinado por uma outra pessoa, ele perdoou, entendeu? Então já tem pessoas até que desenvolveram isso, mas nós ainda não estamos nesse patamar, a maioria de nós, está entendendo? Não é impossível se achar pessoas assim. Então aquela pessoa parecia boazinha e tudo, boazinha na aparência, mas no fundo nenhum de nós ainda somos tão bons, como Madre Teresa de Calcutá nos disse, né? Que às vezes a gente faz um benzinho, se acha muito bom, e as pessoas, Francisco é maravilhoso, porque não me conhece, né? Então, não basta fazer o bem, diz ela. Fazer o bem não basta. É preciso ser bom. E aí é que está o grande problema, é ser bom. Fazer o bem, às vezes, a gente faz, ainda mais quando a gente tem uma coisa lá na frente, que aquele bem que a gente faz agora vai nos trazer, não é mesmo? Então, eu vou ajudar o Marcos porque eu vou precisar de uma laje para minha casa, tal, aí eu vou procurar ele. Então, eu não estou fazendo bem nenhum aí, eu estou apenas barganhando, trocando. Mas a Madre já nos disse, não basta fazer o bem. É preciso ser bom para fazer o bem pelo prazer de saber que está fazendo bem, ajudando alguém. Obrigado pelo jabá. Você merece. O jabá da laje. Mas, meu Deus. Eu estou com uma pergunta aqui, e você disse, eu sou chato, sabe? Martelando aqui na minha, já sabe que eu sou, né? Eu te conheço, Marco. De todos os programas eu assisto toda semana, rapaz. Olha só, você disse que o espírito não retrograda, não volta na sua evolução, ficar pior. Não ficar pior do que o que está. Mas, aí é o que está. E aquela crença que as pessoas têm, algumas pessoas têm, algumas religiões têm,
e que a gente pode retornar, reencarnar como bicho. Porque eu tenho um amigo que ele quer vir como borboleta. Então, eu pela minha delicadeza, eu prefiro vir como rinoceronte, que é mais compatível com a minha falta de tato e ignorância, né? Então, isso aí não seria uma crença que colocaria o espírito retornando na sua evolução, voltando atrás? Isso é a tal da metempsicose, né? Olha, não existe isso, não. O espírito, à medida que ele alcança o patamar humano, né, nós não somos mais, já passamos pelo reino animal. Então, nós agora estamos no reino hominal. Então, tem muita gente que diz assim, eu sou macho. Não, ninguém é mais macho. Passamos por isso. Isso é do tempo do reino animal. Macho é o leão. Macho é o elefante, o cachorro. Nós somos homens, tá? Então, não temos mais nada de macheza nisso. Estamos agora de homens. Temos que ter hombridade. Somos homens agora. Então, ninguém mais que atingiu o patamar hominal vai voltar como animal, tá? Às vezes os espíritos se apresentam a algumas pessoas como se fosse uma cobra. Ele pode fazer isso, tá entendendo? Se apresentar a mim como um cachorro, mas ele não é cachorro, ele é um ser. Só que os espíritos que já sabem que podem manobrar a matéria e se apresentar de outra maneira para uma pessoa incrédula, ele pode chegar para você e dizer, tá vendo, fulano de tal era fulano de tal, agora estou aqui, sou uma cobra, eu agora estou reencarnado como cobra. Não existe isso. Ninguém atingiu ao mundo hominal, daqui para frente você é um homem, nunca mais vai voltar em corpo de cachorro, de carneiro, do que quiser. Isso não existe. Você agora atingiu o estágio de homem, daqui para frente caminha para espírito puro. Eu queria mandar um abraço para Valéria Coutinho, acabou de ligar para a gente, da Vila Nova, e um outro abraço para Ellen Lúcia, do Braga, também ligou para a gente aqui agora. Mandar um abração para as duas, são fanzoca do programa. Vou convidá-las para... Ô, Francisco, eu tenho um fã-clube, sabia? Tem? Tenho. É mesmo? É. Mas Minha você mulher merece, é minha filha. rapaz. Minha mulher é minha filha. É mesmo? Foi só que eu consegui regimentar. Eu acho que você está na minha frente, rapaz. Que eu acho que por enquanto só minha mulher. Quando eu faço alguma coisa aqui, aí eu recebo dezenas de ligações da minha filha, dezenas de ligações da minha mulher. Tem gente que nem isso recebe, Marcos. Não, para reclamar. Então, um abraço para as duas. A gente, às vezes, a gente fala essas coisinhas assim para tirar aquele clima de austeridade que alguns programas religiosos têm. E aqui não deixa de ser um programa religioso, religioso. Nós estamos passando informações da doutrina espírita, nós somos religiosos. Falar nisso, ontem, eu estou bonito assim, com a camisa fechadinha aqui em cima, porque ontem reclamaram comigo. Disseram que eu não sou religioso, que eu não tenho pinta de religioso, porque eu brinco, que eu gosto de... Minha filha, eu sou cearense, eu sou da terra do Chico Anísio. Não tem jeito. E o religioso tem que ser serão, durão, né? O cara feia. Quase que eu trazia uma Bíblia de 3 quilos que eu tenho lá em casa, que eu não abro por causa do peso. Então, muito bem. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Temos quantos? 50 minutos de programa. É verdade. Deus não poderia... Ah, essa pergunta aqui tá jóia. Eu quero ver se você vai responder ela. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, ela é a número 119. Deus não poderia me isentar das dores, dos meus sofrimentos, para me poder galgar? Só eu estudando, praticando alguma coisa, sem precisar sofrer, não pode quebrar meu galho, não? Maravilha, né? O que o Marcos quer, isso é bom demais, né, Marcos? Ele cria todo mundo simples e ignorante, dá a todos a mesma facilidade, os mesmos problemas, e a você não, né? Seu Marcos, você está isento. É claro que não. Deus... Marcos, você não precisa, né? Na verdade, nós somos todos criados da mesma forma, com as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades. E o Livro dos Espíritos traz esses ensinamentos tão maravilhosos que os Espíritos nos dão até uma comparação. Eles dizem assim, olha, pergunta-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Por que todos os empregados subalternos não são funcionários?
porque todos os colegiais não são mestres. Por quê? Porque vai lhe faltar justamente essa base, esse conhecimento, essa preparação. Então, Deus não poderia privilegiar você, Marcos, com todo respeito, a nenhum de nós, isentar do trabalho, mesmo porque que mérito teria eu para gozar de alguma coisa que eu não fiz nada por merecer? É verdade, aí seria tranquilo. Aí Deus teria 2 pesos e 2 medidas. Exato, 2 pesos e 2 medidas. Aí... Renato malhando aqui, você não. Que essa é a ideia, né, que só que o Espiritismo explica, né, através da reencarnação, porque essas diferenças, né, sociais, né, diferença entre as pessoas, e justamente aí é que está a explicação para tudo isso aí, né? Porque muita gente acha que Jesus já foi criado perfeito, e os santos também, quando não, né? Todos eles galgaram. Todos eles passaram. Ué, eles sofreram também igual a gente? Mas é lógico, senão Deus não seria justo de jeito nenhum. Por que criar Jesus Cristo perfeito e o Francisco Rebouças, que é o mesmo filho dele também, desse jeito? Seria uma injustiça. É lógico, Deus é perfeito, suas leis são perfeitas. Com certeza. Então você já falou aí que não pode. Todo mundo tem que se esforçar para crescer, para chegar lá em cima. Agora, é necessário, para a gente chegar no bem, a gente tem que passar pelo mal? A gente tem que fazer bastante maldades para depois aprender, levar um monte de tombos e depois a gente aprender e chegar a fazer o bem? Necessariamente a gente tem que passar pelo mal? Escorregar na escada para conseguir chegar lá em cima. Quebrar a cara várias vezes ou não? Nada disso. Ninguém deverá, né, passar pela fieira do mal para chegar ao bem. De jeito nenhum. Nós todos passaremos pela fieira da ignorância, né? Porque nós somos criados simples e ignorantes com todas as oportunidades de crescimento, mas pela fieira do mal, não. Por que nós não, desde o começo, em vez de passarmos pela fieira do mal, por que nós não busquemos passar pela fieira do bem? Não é mesmo? Com certeza. Não, mas nós vamos passar um apoio cultural agora rapidinho e voltamos já já. Nós vamos fazer quase 1 hora já de programa, temos só mais de meia hora para a gente terminar o nosso assunto aqui de hoje sobre progressão dos espíritos com meu amigo Francisco Rebouças. Então vamos ao nosso apoio aí rapidinho e voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Meus amigos, nosso programa é um programa ao vivo, toda segunda-feira, de 5h30 às 7 da noite. Toda segunda-feira, de 5h30 às 7, você liga 2629-2571 e faça perguntas sobre o tema do dia. Hoje é progressão dos espíritos, evolução dos espíritos, a nossa evolução, que nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados. E aqueles que já desencarnaram são espíritos desencarnados. Muito bem. E se você quiser fazer a pergunta de um assunto que não é o de hoje, você também pode fazer. Você pode acessar o nosso site ou você mandar um e-mail, espiritismoemfoco@hotmail.com. A gente vai e responde o seu questionamento, não aqui no programa, porque o assunto é diferente. Muito bem, Francisco Rebouças. Por que eu que sou tão bom, olha só, beleza? Por que eu que sou tão bom, existem pessoas tão más? Isto é opção. Por que pessoas seguem o caminho do mal? Isso aí é inerente a elas, é destino, é predestinação? Que negócio é esse? Os espíritos, Marcos, têm seu livre-arbítrio. Foi a grande bênção que Deus deu a cada um de nós. Ou seja, a oportunidade de escolher o bem ou o mal. Cada um segue o caminho que desejar.
Deus criou a todos da mesma forma. Aqueles que estão mal, quer dizer, ele fala, são maus. Não, estão mal. Aqueles que estão maus, estão porque querem estar ainda não se conscientizaram que o caminho não é o da maldade, sim o do amor. Né? O amor pelo próximo, o amor a Deus. Então eles continuam caminhando, colhendo, lógico, as frutas amargas de suas plantações, como nós também hoje colhemos aquilo que plantamos lá atrás, e não plantamos coisas boas, porque pelo que nos acontece, a gente não fez coisa boa lá atrás, né? Mas daqui para frente a gente tem condições de plantar coisas boas, ser amável, caridoso, porque o Espiritismo já nos alerta que fora da caridade não há salvação. Então nós temos o caminho da caridade para buscar nosso crescimento moral e espiritual. Então aquele espírito que continua fazendo mal, ele faz por opção, né? Mas ele tem também a opção de fazer o bem. Ele tem um livre-arbítrio para escolher. Você fala muito em livre-arbítrio, mas aquele espírito que foi criado simples e ignorante, não tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Aí faz o mal. Ele não tem livre-arbítrio, ele foi criado simples e ignorante. Como é que ele pode sofrer as consequências de uma coisa que ele ainda não tem conhecimento do livre-arbítrio dele? Olha só, quando a gente adquire a consciência do ser que somos, nós já passamos a ser merecedores desse livre-arbítrio. Então nós não trazemos nenhuma tendência nem para o bem nem para o mal, porque se a gente já trouxesse alguma tendência para o mal, já não teríamos mais, vamos dizer assim, a responsabilidade, já que a gente tinha essa tendência. A mesma coisa para o bem. Se a gente tivesse a tendência para o bem, aonde estava nosso mérito que a gente não buscou, entre aspas, correr atrás para desenvolver esse bem? De formas que nós somos portadores do livre-arbítrio e temos consciência, porque as leis de Deus estão em nossa consciência, não tem como disfarçar. À medida que eu adquiri o livre-arbítrio, as leis de Deus estão comigo e Deus me traçou o caminho a seguir e disse, olha, o caminho é este, você segue, você está destinado a isso, aquilo, até chegar à pureza, mas faça seu caminho, trabalhe e faça seu dever de casa. Agora, eu vou traçar meu caminho, fazer meu dever de casa, usando, né, do meu livre-arbítrio, que está em escolher as coisas que o mundo me oferta, né? Eu passo por ali, vejo um chamamento, eu sigo, o outro já passa por ali, vê aquele chamamento, não segue. Então, cada um tem seu livre-arbítrio e já tem capacidade, sim, porque tem as leis de Deus na consciência, de escolher entre o que deve fazer ou não. Muito bem, então, fala pra gente, então, o Francisco, então por que Deus ele tem permitido então, que os espíritos possam seguir então esse caminho aí do mal? Por que Deus permite isso aí? Os espíritos até dizem pra gente, né? Como ousais, né? Pedir conta de Deus, será que você acha que é capaz de penetrar nos desígnios de Deus? Nessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Então a gente deve dizer que as leis de Deus são tão perfeitas e Ele é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de decidir o que eu quero. Aí é que está realmente a grandeza, né? O saber de Deus é dar a cada um segundo as suas obras. Jesus já nos disse, a cada um segundo as suas obras. Porque se eu tenho o livre-arbítrio, que Deus me deu essa oportunidade de eu escolher, Ele não diz para mim, não, você tem que escolher o bem ou tem que escolher o mal. A decisão será minha, as leis de Deus estão implantadas em minha consciência, e quando eu vou fazer alguma coisa, tem uma vozinha que me diz, não faz. Aí eu sigo essa vozinha, vou embora, me dou bem. Mas às vezes a vozinha fala, Francisco, não faz isso. Aí eu fico, o outro diz aqui do outro lado, não faz sim, porque vai ser bom, porque a gente sabe como é que são as coisas do mundo, sabe que tem espíritos imperfeitos também, tentando nos influenciar para o caminho do mal, como temos também o anjo de guarda, os nossos amigos protetores também nos soprando para o caminho do bem. Então a gente vai utilizar do nosso livre-arbítrio para decidir, bom, sigo este ou sigo este. Francisco, parabéns a você, que você tem uma vozinha que fala para você não faz. A minha vozinha só fala faz. E eu vou fazendo e entrando pelo cano. Só faço... Olha só, a gente só faz coisa errada, cara. Faz não. Você agora tá fazendo o que aqui agora?
mas isso aqui foi um... Aí, Francisco, eu fui contra a vontade da vozinha que queria que eu me fizesse. Então, você ouviu a outra voz. Olha só, de vez em quando ele ouve. De vez em quando. Eu queria falar, no sábado, dia 14 de abril, 8 horas da noite, vai ter uma peça teatral espírita, Filhas do Sol. Já comprei o ingresso, estarei lá, Renato também. Renato eu acho que ele tá ganhando comissão sobre esse negócio, hein? Ele tá com um bolo assim de 15 reais. Estou vendendo para o meu amigo Márcio, do Trabalhador de Jesus. 15 reais só, 15. Você comprando no Centro Espírita ou na mão do Renato, 15 reais. Lá na entrada vai ser 30. Então, compre logo o seu ingresso. Vai ser a história de duas irmãs carpideiras. Carpideira é aquela senhora que é contratada para chorar no enterro. Então, eu tenho a impressão que, como é uma comédia, eu acho que elas vão ver algum espírito lá, alguma coisa nesse sentido, né? É uma comédia contando a história dessas duas irmãs carpideiras, que é uma coisa muito fácil de se achar no Nordeste brasileiro. Filhas do Sol, sábado, 14 de abril, às 8 horas da noite. Dá para todo mundo ir, é um dia ótimo, não vai chover, já me avisaram, tá? É um sábado, não, e não vai chover, vai ter uma noite maravilhosa. Ô Francisco, me diz uma coisa, vou até tirar meu papelzinho aqui pro lado. Tem o cara bom e tem o cara mau. Não? Sacou, né? O cara bom tá aqui, o mal tá aqui. E no meio, quem fica? O Renato? Todos nós. Todos nós estamos cercados, que Paulo já nos disse, né? Nós estamos sempre seguidos por uma nuvem de testemunhas, não? E normalmente essa nuvem de testemunhas são espíritos do nosso nível ou inferior a nós, né? De formas que nós estamos nesse meio. No meio dos bons e no meio não dos maus, não chamaria de mal, dos ignorantes, dos equivocados, né? Porque o espírito só está mal porque ele é ignorante das leis. Porque quando ele toma consciência de que o principal prejudicado é ele próprio, ele desperta para não fazer mais o mal. É isso aí. Meus irmãos, você que ainda não ligou, tem hoje para ligar ainda, e semana que vem, no programa semana que vem, nós vamos sortear o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que não ligou ainda, pode ligar, tá aí o telefone na telinha, 2629-2571, tá? E você pode participar, ou fazendo uma pergunta aqui para o Francisco, ou apenas para participar do nosso sorteio. Então, nós vamos falar aqui, novamente aqui, para as pessoas que começaram a assistir nosso programa agora, que dia 27, no Teatro Municipal, às 20 horas, nós vamos ter lá o lançamento do musical espírita, né, do CD Salve Kardec, o Embaixador da Luz. É o nome do CD, que o Centro Espírita Ceareiros do Bem e Trabalhador de Jesus, juntos com o meu amigo Jailton, a gente vai fazer esse lançamento lá no Teatro Municipal, que com certeza vai ser um lançamento maravilhoso, que o Jailton estará fazendo, ensaiando com teatro, vai ter dança, telão, esquete, tá uma coisa muito bem feita, muito bem organizada. O maestro Marcelo Melo está lá fazendo, que fez os arranjos maravilhosos das músicas. Tenho certeza que esse paga para entrar? Esse CD. A gente está pensando em cobrar R$5, ingressos a R$5, que também está à venda lá no Trabalhador de Jesus, que é para ajudar. Vocês sabem, nós vamos fazer esse lançamento lá no Teatro Municipal. E existe aquelas despesas naturais do teatro e um monte de coisas que são necessárias para que a gente possa viabilizar, né, esse lançamento. E esses R$5 vão ajudar e muito para que a gente possa pagar. Você sabe, né, que Centro Espírita é difícil, né? Dinheiro em casa espírita é uma coisa muito difícil, muito complicada. Então, isso vai ser uma ajuda para que a gente possa pagar as despesas todas que nós vamos ter lá do Teatro Municipal, tá bom? Então, não deixem de ir, ajudem a todos caso o Centro Espírita Ceareiros do Bem, o Trabalhador de Jesus, e vai ser um lançamento maravilhoso, vai ser muito bom, muito lindo, muito bonito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o lançamento do CD, tá bom? Então, Marcos, quer fazer alguma pergunta aí, Marcos?
Veig. Não uma pergunta, eu queria fazer um convite. Eu queria convidar aquelas pessoas que frequentam o Ceareiros do Bem. Quem não conhece, o Centro Espírita Ceareiros do Bem fica no Jardim Esperança. Você indo na estrada de Búzios, passou Porto Boca do Mato, passou em frente ao Pargos Clube, vira à esquerda, e à esquerda de novo, no alto do morro, em frente à Pousada Natali. Estou fazendo um jabá aqui para a Pousada Natali. Quase em frente à Pousada Natali, nós temos o Centro Espírita Ceareiros do Bem. Toda quinta-feira, reunião pública, 8 da noite, de 8 às 9. Está convidado a fazer uma visita a gente lá. E quem frequenta o centro, ou não quer frequentar o centro porque está em outra instituição, ou quer ir lá visitar, fica o convite. E lá no Ceareiro do Bem, iniciamos agora em março, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos no início, é um curso rápido, vai levar só uns 7 a 8 anos, então você pode ir lá. Começou agora em março. Não, porque eu nunca vi um estudo sistematizado curto. Não existe. É para sempre, porque o espírita tem a obrigação de estudar. Eu vou contar um casinho aqui, eu vou até atrapalhar aqui os seus minutos de... Não atrapalha nunca mais. Um amigo meu ficou com raiva de mim, porque ele ia ao centro espírita, toda reunião pública, e não participava de mais nenhuma atividade. Com toda dúvida dele, ele vinha e fazia perguntas para a gente. Ah, isso é isso, e aquilo, meu filho, vai estudar. Ah, mas eu sou espírita, não preciso estudar. Mas é justamente por isso que você precisa estudar, porque você é espírita. Aí ele, não, mas eu não gosto. Então, meu filho, você não é espírita. Você está só esquentando o banco lá do centro espírita, porque ele ficou danado comigo. Tem que estudar. Tem que estudar. Você que vai no centro espírita, a reunião pública é importantíssima. É importantíssima. Mas muito mais importante é você estudar a doutrina espírita. Não vá lá como se fosse uma missa, que você vai com aquele compromisso, eu vou para o centro. Eu já vi pessoas fazendo, vou para o centro, se arruma, fica toda bonita, cheirosa, vai para o centro, assistir a reunião, toma um passo, vai embora, acabou. E o conhecimento fica onde? Meu amigo? É imprescindível o conhecimento na doutrina espírita. Estude. Estudar não é só pegar o livro dos espíritos ou o evangelho em casa, na hora de dormir, abrir uma página e ler. Não é só isso. Isso é um complemento. Vá no estudo sistematizado da doutrina espírita. Tem no Ceareiro, tem no Trabalhadores, tem no Amor e Caridade, no Fonte de Luz, Casa René, Leon Denis, todos os centros espíritas têm estudo sistematizado. Você precisa estudar. Infelizmente, o que a gente vê são pouquíssimas pessoas interessadas no estudo. E hoje, o estudo sistematizado é muito dinâmico. A gente faz grupos lá de debate sobre os assuntos. A gente faz 3, 4 grupos, cada um estuda um determinado assunto, e fazemos debates, apresentações lá na frente. Fica muito bacana. Começamos agora, em março. Dá tempo para você ir para lá. Vamos. Como faz aquele moço antigo que não aparece mais na TV? Vamos já. Né? Lembra? O Walter Mercado fazendo o jabá dele, né? Nem sei para onde ele anda, coitado. Agora vem cá. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu achei muito interessante, que complementa uma outra que eu fiz a você e que você me respondeu. Vamos supor que eu, Zé Marco, não erro. Não erro. Siga o caminho reto do bem, da moralidade. O Renato, que eu sei que é um espírito inferior. O Renato, que é um espírito inferior. Ah, meu amigo. Sempre trilhando o caminho do mal. Sempre trilhando o caminho do mal. Nós vamos chegar lá do mesmo jeito? Eu que caminhei sempre no caminho do bem, da moralidade, do amor ao próximo, e o Renato caminhando no mal, ele vai chegar também igual a mim lá? Vamos colocar assim, no céu? Nós sabemos que o céu não existe, né? Mas vamos colocar dessa forma para quem nos assiste e muitas vezes não são espíritas. Chegaremos lá do mesmo jeito? Tanto um quanto o outro? Perfeito. Chegarão os Não dois. é uma injustiça divina, não? De jeito nenhum.
Ora, o estudante que fica em 2, 3 matérias, né, durante o ano letivo, eu já contei uma vez aqui no último programa que vim, que eu tive um colega que era professor de faculdade do irmão dele, gêmeos. Mas o irmão também, depois que tomou jeito na vida, chegou a ser... Pois não? Eu gostaria de pedir à técnica que passasse a câmera para o nosso amigo Francisco. Eu sei que eu sou bonito, mas ele está respondendo aqui. Agora sim. Muito obrigado. Passar por feio agora, tá bom. Bom, então, vai chegar do mesmo jeito a ser espírito puro. Primeiro que ele é filho de Deus, tá? O que aconteceu aí é que você fez melhores opções. Então, bem mais cedo você vai se formar como aquele meu amigo que bem mais cedo chegou a professor e o irmão dele ficou lá atrás. E hoje em dia, né, não sei se ele já hoje em dia é professor, mas na época o irmão dele era professor de faculdade dele. Começaram juntos no colégio. Ele se atrasou, mas hoje em dia também ele é professor. Então ele, mais tarde, passando por problemas maiores que o irmão que seguiu em linha reta, acabou também conquistando o direito, né? Conquistando o mesmo grau de conhecimento daquele que foi na frente, que seguiu, teve melhores opções, mas aquele mesmo espírito que seguiu o caminho do bem, ele também não tinha muitos conhecimentos que ele precisou desenvolver. Não é porque ele era um espírito melhor que ele tinha conhecimento. Ele simplesmente seguiu melhores caminhos, teve melhores opções. O outro veio, se atrasou, teve problema sério pela estrada, mas um dia também conseguiu interiorizar em sua mente que precisava crescer, cresceu e chegou no mesmo patamar do outro. São iguais perante Deus. Eu vou continuar batendo nessa tecla, eu sou mais chato que Kardec. Olha só, eu vou inverter a situação. Renato é um cara bom demais e eu sou malzinho demais. Desencarnamos, lá na frente, estamos evoluindo, espíritos puros. Olha que beleza, com asinha e tudo. Eu, por ter sido mal, estando na mesma condição dele, de espírito puro, não vai dar um peso na minha consciência de ter feito tanta bobagem, por ter feito mal a muitas pessoas, e ele não... Quer dizer, eu não vou me sentir com a consciência pesada, poxa, eu fiz tanto mal, e ele não fez, ele é merecedor de estar aqui, eu não, fiz tanta bobagem. Eu não vou pensar isso, não. O espírito puro já passou por esse tipo de pesadelo, de consciência pesada. Ele sabe que, lógico que ele cometeu muitas atrocidades porque ele não soube escolher o caminho do bem, mas agora ele é um espírito puro e todas as maldades dele ele teve que quitar com a lei. Ele não deve nada à lei. Só assim ele vai atingir a perfeição. Então ele não vai ter mais peso nenhum na consciência, porque a consciência dele não traz mais nenhuma coisa cobrando dele, que ele fez ou deixou de fazer. Ele está quites com a lei. Já que nós estamos falando de espírito puro, assim, né, que nem eu, fora a minha pessoa, tem espírito puro aqui na Terra, atualmente? Isso é curiosidade de quem não tem o que fazer, né? Não existe na Terra espírito puro, né? A não ser você, tem exceção. Todos os demais somos espíritos em processo de crescimento. Você é a única exceção. Mas já teve algum? Só Jesus, o mestre de Nazaré. E você agora. Queria agradecer a sua benevolência. Ele deve ser um ET, né? Ele deve ser um ET. Caiu de paraquedas aqui. Caiu aqui por acaso, a nave dele errou o caminho e caiu aqui na Terra. É verdade? Nossa sorte de estar aqui com ele. É verdade. Tê-lo como amigo, né? É uma honra. Nós temos aqui, eu queria falar mais uma vez sobre o seminário que vai ocorrer agora na sexta-feira. É o terceiro seminário de prevenção e enfrentamento das drogas. O tema é a mulher e a dependência química. Vai ser sexta-feira agora, dia 30, no Teatro Municipal, a partir das 8 horas da manhã. Tá? Vai de 8 até 1 hora da tarde, com vários palestrantes falando sobre esse tema. Você que se interessa por esse tema, sobre drogas, que infelizmente é um tema que acontece com todos nós, em todas as famílias, todos nós podemos ter esse problema dentro da nossa casa, que é o problema da dependência química, né, das drogas, e todo tipo de droga, álcool, fumo e as outras drogas,
Então a gente precisa entender mais, compreender mais isso, para que a gente possa lidar melhor com isso. Então esse terceiro seminário vai falar sobre isso, vai dar uma ideia boa para as pessoas. Então, sexta-feira agora, dia 30, às 8 horas da manhã, tá? Lá no meu amigo Tadeu Assis, que está organizando esse seminário, terceiro seminário de prevenção e enfrentamentos das drogas. Então, estão todos convidados, a entrada é franca e vai ter, no final, também vai ter um certificado de presença lá do seminário. Então, estão todos convidados a aprender um pouquinho mais, né? Porque é sempre bom a gente aprender alguma coisa que, com certeza, vai servir para a gente em alguma oportunidade. Se não for na nossa família, será com um amigo ou outras pessoas, né? Que a gente possa ajudar de alguma maneira para enfrentar esse problema sério, grave que acontece na nossa sociedade hoje, que é o problema das drogas, né? Que está aí avançando, infelizmente, os nossos jovens, o crack aí se arrastando por tudo quanto é comunidade, bairros. Então, realmente é um alerta para todos nós pararmos e pensarmos sobre esse problema das drogas que está ocorrendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e aqui na nossa região realmente a coisa está muito complicada. Na nossa cidade está muito complicado o problema das drogas. E é interessante que esse seminário, ele serve também para ajudar aquelas pessoas, além do próprio dependente, os vizinhos. Porque você vai no seminário, você volta com conhecimento, você que tem um problema, e você pode repassar esse conhecimento para o seu vizinho que não foi. Porque isso é importante. Isso é uma corrente que nós temos que trazer, de fazer, porque a coisa está se alastrando de tal forma, você não consegue hoje encontrar, é difícil você encontrar hoje uma família que não tem um problema, não tenha passado por um problema desse tipo. Porque se não é um filho, é um sobrinho, é um primo, é um tio, é uma pessoa, um familiar qualquer que sempre tenha um envolvimento com droga. Dificílimo você encontrar uma família rara, uma família que não tenha um problema desse tipo. Então é importante que a gente compareça. E o tema do nosso próximo programa, segunda-feira que vem, o Cássio e o Vladimir vão falar sobre isso. Os efeitos espirituais do alcoolismo. Infelizmente, o álcool é uma droga considerada lícita, mas que é imoral. Não é verdade? É lícita pelas nossas leis, mas nós sabemos que é imoral e que trazem problemas muito sérios, né? Que geralmente, aquelas pessoas que são viciadas em outras drogas, todas elas falam que começaram através do álcool. O álcool é a porta de entrada para as outras drogas, não é verdade? Então a gente conversa sempre com as pessoas e eles falam, começou tudo lá bebendo, começando a beber aquela cervejinha, nas festinhas, e quando foi ver, já era um alcoólatra. E daí para partir para as outras drogas é um pulo, né? A gente tem que ver bem o título do programa, do assunto de segunda-feira que vem. Os efeitos espirituais do alcoolismo. Nós não vamos falar do alcoolismo, e sim dos efeitos espirituais, das consequências. Porque as consequências físicas, sociais, nós já sabemos. Está no jornal aí, na internet. Agora, os efeitos espirituais, este é o tema de segunda-feira que você que está nos assistindo precisa tomar conhecimento. Porque não é só do alcoolismo. Qualquer vício traz consequências imensas após o nosso desencarne. No plano espiritual, a situação do viciado é catastrófica. Nós temos depoimentos, através dos livros, da literatura espírita, depoimentos horríveis de pessoas que se viciaram no álcool, no cigarro, na cocaína, na maconha, no crack, e o estado delas, a descrição do estado dela no plano espiritual é horrível. E nós que temos um familiar envolvido com o vício, seja ele álcool, droga, qualquer um deles, nós precisamos assistir o programa de segunda-feira. Precisamos ir na palestra do Tadeu. Isso é importante, porque isso aí é uma bola de neve. Está crescendo as drogas, está crescendo o vício. E segunda-feira nós vamos falar sobre as consequências espirituais. Quem acha que não existe isso, meu amigo, se prepare para tomar um susto, porque a coisa é feia.
o viciado no plano espiritual, você imagina, quer ver uma coisa? Nós temos aqui 79, você imagina o viciado hoje aqui na Terra, dependente de qualquer que seja a droga, o álcool, a cocaína, crack, o estado lastimável que ele fica. Ele desencarna. Imagina esse viciado permanecendo viciado sem a droga, o estado em que ele fica. Vamos entender aí uma série de obsessões de pessoas que não conseguem largar o vício pelo assédio espiritual destes viciados que estavam aqui na Terra, que desencarnaram. Porque eles querem usar. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Eu estou vendo você fazendo assim, ó. Não, estou concordando com você. E é muito importante também a gente dizer o seguinte, que tem gente que diz assim, meu pai fumou a vida inteira, nunca teve nada. Não teve nada agora, mas ele vai voltar com problemas sérios aí, de pulmão, aquele que bebeu muito e nada teve por enquanto aqui, vai ter sérios problemas de fígado na próxima encarnação, de maneiras que, embora o fumante de hoje, tem gente que fumei 100 anos, não tive, meu pai fumou 100 anos, não teve nada, então o cigarro não faz mal, é um grande engano, porque quando essa criatura voltar, o dano que ele causou ao seu pulmão, ao seu fígado com álcool e tudo, isso tudo ele vai ter sérios problemas. Aí a gente diz, mas fulano nunca fumou e vive com esse problema aí, né, de bronquite, de asma, não sei o quê, nunca, tá entendendo? Isso aqui nunca bebeu e tem problemas de fígado, ele nunca bebeu agora nessa encarnação, mas ele causou danos ao seu corpo físico no passado. Você sabe o que o cara falou comigo ontem? Quase que se fosse aqui eu jogava esse microfone nele. Ele disse, tá vendo? Chico Anísio morreu, 80 anos fumando. Você sabe como é que ele vai vir na próxima? O pulmãozinho dele, como é que tá? Muito fraquinho, né? Será que ele não pode vir depois com uma asma, uma bronquite? Mas ele morreu e teve complicações pulmonares. Sim, mas ele estava com 80 anos. Eu ia ter uma reportagem da esposa dele que eu vou ter que criar uma fundação para cuidar de fumante, antifumante, antitabagismo. A esposa dele. Justamente porque ele teve problemas sérios pulmonares devido ao cigarro. Você sabe com quantos anos minha mãe desencarnou? 50 anos para o cigarro. Cada caso é um caso, né? Então, ele foi até os 40, até os 80, 30 anos a mais. Então, aí o cara falou assim para mim, mas tá vendo, o cara fumou até os 80 anos. Já estava na hora de ir meio com 80 anos. Aí o que acontece? Nós não sabemos o estado em que ele vai estar no plano espiritual, quando ele desencarnar, em função do vício, e o estado que ele vai estar quando reencarnar, em função desse vício. Então, por isso que o programa de segunda-feira é importante. É verdade, as pessoas não se dão conta de que tudo que nós fazemos de mal ao nosso corpo vai ter uma repercussão. Claro. Né? Vai ter uma consequência. Tudo. Nós já falamos várias vezes aqui, você pode até complementar isso aí, Francisco, que nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Nós viemos com uma programação para viver 40, 50 anos, 70, 80 anos. E se a gente não cuidar bem do corpo, o que acontece? Vai chegar lá e vai ser considerado suicídio. Suicídio, né? Esse é um suicida. Aí vai dizer, mas como? Eu não me matei. Não matou, não é um suicídio direto, é o suicídio indireto, aquele causado pela bebida, pelo fumo, né? E por drogas e etc. Então essas consequências vão repercutir na próxima encarnação, né? Então, quando as pessoas às vezes não entendem, né, por que uma pessoa morre jovem, né? Morre nasce com problemas pulmonares. Com problemas pulmonares, problemas sérios de saúde, fígado, né? Rins, né? Sangue transplante, etc. Pois é, e as pessoas não entendem por que uma pessoa com 10 anos, com 15 anos, morre, desencarna, de repente. Aí, esses casos aí que explicam, né? Porque era para ter vivido com 80 anos, aí morreu com 40, ou seja, faltavam 20 anos para completar aquela encarnação, aí quando chega, morre em idade tenra aí, né, com poucos anos de vida. Então, a doutrina espírita, ela nos dá toda essa explicação, né Francisco? Claro. Ensina a gente tudo isso que ocorre, dão as respostas que às vezes as pessoas não têm. Não é verdade? Perfeitamente, Renato. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente esclarecedora.
não é? Ela coloca, ela abre um leque de conhecimento para que nós espíritas, por isso que a doutrina espírita é a fé raciocinada, tá certo? Então a gente não pode ser espírita apenas porque o Francisco disse que espiritismo é bom. A gente tem que ser espírita porque vai estudar o espiritismo e vai ver se aquilo que eu estou estudando realmente bate dentro de mim, tá certo? Ora, muita gente não entende como você falou, uma pessoa nasce com sérios problemas aí de pulmão, de coração, e não sabe a vida que essa criatura levou no passado, tá certo? Então ele causou danos a este corpo porque nós não precisamos, ou melhor, nós não temos apenas a obrigação de cuidar do nosso espírito, nós temos que cuidar também do corpo físico. O corpo físico é a oportunidade que o espírito tem de vir aqui no mundo físico cumprir suas determinações, né? Suas provas, sua expiação, e obter daí os ganhos morais e espirituais. Se eu danifico esse veículo, eu estou me prejudicando. É verdade, com certeza. Então, Francisco, para nós terminarmos, né, a última questão do Livro dos Espíritos, que os Espíritos fizeram a Kardec. Eles perguntaram: os Espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Nós fomos criados iguais em tudo. Tá? As faculdades intelectuais também, as morais, todas elas são desenvolvidas através de cada um de nós. Principalmente essas intelectuais, é que o Espiritismo bate, que nós precisamos buscar esse nosso aprimoramento intelectual para que a gente melhor entenda as leis de Deus, o porquê desses casos aí, quando nasce uma pessoa com problemas, porquê das minhas dificuldades. Eu só vou entender isso e também só vou aprender, me conscientizar do que é ser bom, do que é fazer o bem, se eu me intelectualizar a ponto de entender isso. Porque fazer o bem para quê e por quê? Se eu não tiver esse intelecto desenvolvido para entender que é só através do bem, da minha plantação boa, é que eu vou colher bons frutos, eu vou dar pouco caso ao estudo, ao intelectual, e é o intelectual que vai desenvolver o meu moral. À medida que eu for compreendendo melhor as leis de Deus, é que eu vou poder me modificar para melhor, porque essa é a nossa grande missão na Terra, é progredir, Renato. Com certeza, é progredir sempre. Francisco, nosso programa está no finalzinho já, faltam poucos minutinhos. Gostaria que você desse agora para os nossos amigos telespectadores as suas palavras finais e mandasse aí uma mensagem para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Quero, em primeiro lugar, voltar a agradecer a você, Renato, ao Zé Marcos, a esta emissora que mantém esse programa, e dizer que o Espiritismo em Foco realmente está sendo um programa muito esclarecedor. Muitas pessoas que antigamente ouviam falar do Espiritismo de uma maneira equivocada, estão tendo agora a oportunidade de se esclarecer sobre o Espiritismo. Então, minha mensagem, meus parabéns a vocês, a mensagem de que essa cidade, Cabo Frio, possa continuar tendo cada vez mais pessoas ligadas a este programa, buscando esclarecimentos, conforme o próprio José Marcos falou, pastores e outras religiões também. As religiões precisam conversar, tirar o que é melhor de uma para outra, né? Porque todas trazem em si a moral ensinada pelo Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque somos todos irmãos. Então, um abraço a todos e que este programa continue tendo e crescendo cada vez mais a assistência de todos nós, porque eu também já sou viciado, segunda-feira, em assistir o programa. Francisco, eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu carinho, tá? Você ter vindo aqui, vindo de Niterói aqui, exclusivamente para o nosso programa. Te agradeço. Com certeza, mais para frente, nós vamos marcar outros programas, ainda esse ano, viu? Quero que você volte aqui, para a gente conversar mais uma vez. E falar para os nossos amigos que nossos convidados, semana que vem, é o Cássio Vladimir, do Centro Espírita Amor e Caridade, os efeitos espirituais do alcoolismo, tá bom? Então, convido a todos para estarmos juntos aqui segunda-feira que vem. E agradecer a todos vocês, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita harmonia em seus lares, junto com seus entes queridos. Que Deus abençoe a todos. E um beijo, um abraço em todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Então, até segunda-feira que vem, com mais um programa Espiritismo em Foco. Muito obrigado e até segunda-feira.